acordo com a palavra. Agora você crê que Deus falou através dos profetas que aquele Messias viria? É uma pena que não tenhamos cerca de mais uma hora para podermos explicar como foi. Todos sabemos como foi. Como Deus disse que viria. E tu, Belém, terra de Judá. E o que ele faria? E ainda assim, ele foi tão simples, a ponto daqueles grandes eruditos confundirem tudo isso e falharem em ver. Mas vocês sabem que Jesus não veio de modo contrário à palavra. Ele veio de acordo com a palavra, mas de modo contrário à interpretação deles. Ele ensinou coisas que eram contra o treinamento eclesiástico deles a seu respeito. Agora, eles diziam, pois, por exemplo, quando o Messias vier, certamente ele subirá ao templo, dirá, Caifás, ou quem quer que seja o sumo sacerdote, cheguei. Ele virá com uma saudação. Deus dirá, muito bem, companheiros, aí está embaixo, você realmente uma... Vou girar a manivela aqui e baixar os corredores do céu. Estou lhe enviando o Messias esta manhã. Vou deixá-los descer bem aí no pátio. Todo o povo fica em volta e diria, doutor fulano, e você, doutor ciclano, e todos vocês ficam em frente, em primeiro lugar. Agora, isso talvez seja parecido com o que há hoje em dia, mas parece um pouco ilógico, mas não. Estou salientando um ponto, e é dessa maneira que vai ser, está vendo? E se não vier dessa maneira, não é certo, é um anticristo. Está vendo? Se não vier exatamente dessa maneira, é um anticristo, veja, de modo que não será. E assim, então, haverá. Então, a próxima coisa que descer será a saudação de cerca de 10 milhões de anjos com suas bandas. Eles pousarão no pátio e por assim, tudo mais, nesse santo lugar onde os santos sábios morreram e assim por diante. Sim, Jesus disse, hipócritas. Disse, adornais os sepulcros e os puseram lá. Está vendo? Quantos justos profetas foram enviados e assim vocês mataram, mas o que ele chamaria justo, então, o que eles chamaram fanáticos e rabugentos. Sim, lá eles pensaram, mas quando ele veio num estábulo, nascido de uma virgem, com apenas um carpinteiro comum como padrasto e uma mocinha desconhecida. Veja, não a filha do sumo sacerdote ou outros mais, ele veio como de uma jovem dama que morava lá na regiãozinha mal afamada chamada Nazaré. E apenas um viúvo comum. Sua esposa tinha morrido, ele tinha alguns filhos, José, e ela estava noiva. Então ele veio com um nome infame para começar, diziam que ele nasceu ilegitimamente. Ah, que coisa! Isso foi um golpe duro demais para o requinte deles. Suas éticas educacionais não puderam engolir isso. Sua interpretação das escrituras não sabia nada acerca disso, mas ainda assim era assim, diz o Senhor. Oh, que coisa! Pensar nisso me dá arrepios e ver a mesma coisa acontecendo de novo. Deus não pode mudar. Já é meio-dia. Devo parar ou apenas... Obrigado, fiquem sentados só mais um pouquinho. Eu estou lançando a base aqui para uma mensagem futura, vejam. E vou tentar liberá-los bem rapidamente, dentro de 10 ou 15 minutos, se puder. Deus os abençoe. Notem agora... Foi tão simples que isto, para eles, simplesmente não acertou o alvo. Veja, acertou a palavra. Ele veio exatamente da maneira que ele disse, mas sua interpretação estava errada, a interpretação deles. A interpretação no tempo de Noé estava errada, mas Deus vem de acordo com sua palavra. Então Jesus veio e ele ensinou coisas que eram contrárias. Se és o Messias, faze tal e tal. Se és, desce da cruz e mostra-nos agora. Mas Deus não faz palhaçadas para as pessoas. Deus somente faz as coisas que são agradáveis e certas. Eles achavam que tal pessoa certamente teria de vir com uma grande escolta de anjos, mas para suas próprias éticas requintadas era ridículo para um ser humano comum achar que o Deus Todo-Poderoso e o grande e poderoso Jeová, que possuía a terra e criara tudo, não pudesse preparar um lugar melhor para seu próprio filho nascer do que em um estábulo de vacas em cima de um esterco. O que foi isto? Deus
em simplicidade. Foi isso que o tornou tão grande. Veja, as éticas da educação não podem se menosprezar assim. Não podem suportar isso. Mas Deus é tão grande que se rebaixou a esse ponto, nem roupas para vestir seu próprio filho. Pense nisso. E o mundo, não havia lugar na estalagem, e ele entrou num estábulo, uma pequena saliência de pedra, como uma pequena caverna lá na encosta de um morro, e aí, sobre uma cama de palha, veio o Filho de Deus. Oh, isso foi muito diferente de se encontrar lá em cima, e sua mãe estava para ser mãe. Constatou-se que ela estava para ser mãe, meses antes de até estarem noivos para se casarem ou até para estarem casados. Ela estava para ser mãe e as pessoas viram isso e sabiam que era dessa maneira. E Maria, em seu próprio coração, sabia o que estava acontecendo. E José não entendeu, mas o anjo do Senhor veio a ele de noite, dizendo: José, tu és um filho de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque isso não é nada ruim, mas é do Espírito Santo. Isso resolveu o assunto. O homem, José, com tal ligação com Deus, que Deus podia falar com ele. Mas hoje apertamos tanto nossas jaquetas eclesiásticas em torno de nós que nada pode nos falar fora do grupo eclesiástico a que pertencemos. Não quero ser rude ou radical, assim deixarei isso aí mesmo. Note, mas você compreende o que quero dizer. Note, um estábulo era ridículo para eles. Os refinados, nem temos registro de que ele tenha frequentado escola por um dia. E ainda assim, com a idade de 12 anos, um menino simples confundiu os sacerdotes no templo por seu ensino. Que coisa, que foi isso? Deus ocultando-se. Sinto-me um tanto religioso neste momento. Deus ocultando-se num estábulo. Deus ocultando-se numa criancinha. Está vendo? Observe, todavia, ia se manifestar depois de um tempo. Veja, quando ele ia para as ruas, pais, sem dúvida, falava e dizia: não brinquem com aquele menino, não tem nada a ver com ele. Sua mãe não passa de uma prostituta vulgar, vejam. E o pai e a mãe, o bebê nasceu antes que eles estivessem realmente casados, ela estava para ser mãe. Não tem nada a ver com isso, o que Maria pensava. Mas, com tudo isso, não importava o que os de fora pensavam, ponderavam sobre essas coisas. Eles ocultavam isso no coração, eles sabiam. Deus fala ao seu homem, às vezes, diz: fique quieto, não diga nada sobre o assunto. Já ouvi pessoas em minhas reuniões que disseram: bem, se é um servo, você sabe o que está acontecendo. Claro, eu sabia que estava acontecendo, mas o que se vai fazer quando ele diz: fique quieto, não diga nada a respeito? Levei alguns homens, outro dia lhe mostrei o livro, algo falou. Eles disseram: bem, tá vendo? Eles disseram: aí aqui estava, aqui atrás, estava datado e tudo mais, quando isso aconteceu, muitas pessoas tiveram visto ali o livro, acontecerá que isso será desse jeito. Disse: bem, porque o irmão não disse algo sobre isso? Porque tinha de ser dessa maneira. E José sabia que era, ele sabia a quem aquele bebê pertencia, Maria sabia, Jesus sabia quem era seu pai. Que ele disse: convém-me tratar dos negócios de meu pai, não serrando madeira, fazendo uma porta, mas tratando dos negócios de seu pai. Amém. Disse isso a sua mãe: não podes compreender que é tempo de eu estar tratando dos negócios de meu pai? Agora, eles pensaram: seu filho é legítimo. Então, está vendo? Veja, mas Deus ocultando-se, escute, Deus ocultando-se no que era considerado pelo mundo como imundície, corrupção, ilegítimo. Vejam, Deus se oculta na corrupção de uma semente morta para produzir vida. Estão vendo? Vocês compreendem? Deus se oculta numa simples e pequena lavadeira. Ou num homem comum com seu almoço debaixo do braço, despede-se da esposa e filhos com um beijo e lá vai. E quem sabe que se oculta naquele homem para fazer algo que o arcebispo nada saberia a respeito. Você não ouve tocar buzina e enviar isso e Deus somente recebe glória. É tudo isso. Os simples ouvem e se alegram.
Agora, Deus estava se ocultando na simplicidade de um bebê, ocultando-se na simplicidade de uma família comum. Deus e os eclesiásticos, grandes homens, mentes, gênios, e os Herodes, e assim por diante daquele dia, os Neros e todos deixaram passar por alto Deus ocultando-se em simplicidade. Agora, rapidamente, João Batista em Isaías 40, poderíamos tomá-lo se quiserem. Malaquias 3 inteiro. Sim, anotem esse se quiserem. Isaías 40 inteiro, vocês sabem. Falando de paz, como é, talvez poderia ser bom, se vocês têm esse tempo, façamos isso só por um minuto. Abriremos aqui no livro de Isaías, capítulo 40. Leremos aqui e somente veremos o que ele diz acerca disto agora. Vejam, consolai, consolai o meu povo. Agora, lembrem-se, isto foi 712 anos antes que ele nascesse. Está um profeta falando, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai palavras benignas a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro a mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o seu caminho no ermo, vereda a nosso Deus. E todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero será endireitado. Oh, que coisa, que homem havia de ser este! Agora, abre Malaquias comigo no último livro, o último dos profetas no Antigo Testamento. Em Malaquias, escute, Malaquias percebe exatamente no tempo do fim que você se assegure-se de não perder. Malaquias diz, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda falando de João, envio o meu anjo diante de mim para preparar. Jesus falou em Mateus 11:10, disse, se podeis receber, esse é aquele a quem foi falado, eis diante de mim. Está vendo? Isso mesmo agora. Como tudo isso, quando esteve por 700 anos, havia de vir um precursor antes do Messias. Mas quando ele entrou em cena, em tal simplicidade, eles falharam em vê-lo. Falharam em vê-lo. Lembre-se, ele era filho do sacerdote. Bem, veja quão ridículo era não seguir o ofício de seu pai, ir para o seminário. Mas seu trabalho era importante demais. 9 anos, ele foi para o deserto, saiu pregando. Eles falharam em ver isso. Era tão simples, simples demais para a educação altamente refinada deles, crer em tal pessoa. Eles pensavam que quando este homem, que me diz, todos os lugares elevados serão abatidos e os lugares baixos serão elevados. Todos os lugares ásperos serão aplainados. Davi viu isso e disse, os montes saltaram como cordeirinhos e as folhas bateram palmas. O que aconteceu? O que isso aconteceu? Um indivíduo velho e barbudo como aquele, sem absolutamente nenhuma instrução, com um pedaço de pele de ovelha enrolado nele, saiu tropeçando do deserto de Judéia, dizendo, arrependei-vos. E vós, bando de serpentes, não pensem dizer, eu pertenço a certa organização. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que coisa. Bem, esse não é. Sabemos, mas era ele. Veja, ele estava limpando o caminho. Foi aí onde os lugares ásperos foram aplainados. Foi aí onde os lugares elevados foram abatidos. Não penseis que tendes por pai a Abraão. Não comeceis a dizer-me esse tipo de coisa, porque mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os lugares elevados foram abatidos. Ah, que coisa! É isto? Sim. Está vendo a diferença? Ele disse que é isso que aconteceria. E quando vieram, pensaram que coisa, estavam prontos para recebê-lo. Se ele viesse a própria organização deles, mas ele veio daquela maneira simples, ainda assim interpretando as escrituras, os lugares elevados foram abatidos. Eles não queriam aceitar, mas eles foram. Ora, ele os repreendeu, ele os censurou severamente, disse, bando de víboras, traiçoeiros, eu vos digo, está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir os frutos é cortada e lançada no fogo.
Eu, em verdade, vos batizarei com água, mas vem um após mim, qual é mais poderoso do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão terá a pá, ele limpará a eira, ele irá, queimará a palha e recolherá o trigo no celeiro. Amém. Foi aí quando os lugares ásperos foram aplainados, mas o povo não compreendeu, mas estava exatamente de acordo com a palavra, da maneira como a palavra disse. Tão simples que falharam em entender, falharam em ver. Não seja você cego assim. Não seja você cego assim, então escute agora. Eles falharam em entender. Era tão simples para as crenças comuns, tal pessoa que não se entendeu. Novamente, que foi isso? Deus, que é a palavra, escondendo-se em simplicidade. Não um sacerdote empolado que era inteligente, escolaridade. Jesus lhes perguntou a mesma coisa, disse: que fostes ver quando os discípulos de João vieram? Que fostes ver? Fostes ver um homem vestido com um manto sacerdotal, sabe, roupas delicadas. Ele disse: esse tipo de pregador? Ele disse: fostes ver isso? Ele disse: não, esse tipo é que dá beijo nos bebês, você sabe, faz. Ele não sabe muita coisa sobre a espada que se maneja com 2 mãos. Eles estavam lá com algum discurso intelectual, como um clube. Quanto a isso, tudo bem, mas quando se trata de... Eles estão nos palácios dos reis, ficam perdendo tempo com esse tipo de coisa. Mas, disse, então que fostes ver uma cana agitada por qualquer vento, um homem que poderia dizer a alguém, diz, você sabe, você pertence aos unitários, mas se vier aqui para as assembleias, vou lhe dizer o que... Nós iremos fazer isto. Uma cana agitada? Não. João, não. Se você vier força do seu e não fariseu, vocês não viram ninguém agitado pelo vento. João, não, senhor, irmão, ele não. Ele disse, então, que fostes ver um profeta, seria necessário um profeta para fazer isso. Ele disse agora que aquela era a evidência do profeta, a palavra de Deus com ele, a palavra vem ao profeta. Ele disse que fostes ver um profeta? Ele disse, sim, isso mesmo, mas eu vos digo até mais do que profeta, porque ele era mais do que a profeta. Ele era o anjo do concerto, sem dúvida que era, para fazer a ligação entre a lei e a graça. Ele era a pedra de amarração. Ele disse, se podeis receber, este é aquele de quem o profeta falou. Eis que em Malaquias 4, envio o meu anjo dentro da minha face, ele preparará o caminho diante de mim. Oh, ele era tão simples. Deus, novamente, em simplicidade. Então, observe o que fez. Ele pregou com o poderoso Cristo, em sua mão, que teria a pá, e ele está preparando o caminho. Ele pegará o lixo, varrerá para fora e queimará. Isso mesmo, recolherá o grão e colocará no celeiro. Veja, ele estava, mas quando Jesus veio, eles estavam esperando, você sabe, eles estavam esperando por alguma coisa grande por vir. Qualquer coisa, ele será poderoso, ele fará aqueles gregos irem. Quando ele veio, um indivíduo humilde, sendo empurrado de um lado para o outro. Que foi isso? Deus ocultando-se em simplicidade. Oh, que coisa! Então ele se levantou ao final da sua mensagem e disse, quem me pode condenar de pecado? Do quanto a Bíblia disse que eu faria se não faço as obras de meu Pai, então. Mas que diz as Escrituras que eu faria e que eu não fiz? Pecado é incredulidade. Mas quem pode me acusar? Se eu expulso demônios. Então mostrar-me que está fazendo a esse respeito. Simplicidade. Até mesmo se rendeu à morte. Mas naquela manhã da Páscoa, aleluia, foi ali que ele limpou a eira. Ele varreu o lixo, com certeza, irmão. Sim, de fato. E o trigo foi selado, colocado ali na terra com a vida eterna, a vinda do Senhor, esperando a vinda do Senhor. Nos levantaremos naquela ressurreição, arrebatados com ele nos ares, seremos juntados no ar, e o lixo será queimado, a casca está enrolada em volta, será queimada com fogo que nunca se apagará. Amém. Oh, ele não é maravilhoso? Eles falharam em vê-lo, Deus em simplicidade, porque ele nunca sequer pregou em termos eclesiásticos. Ele nunca pregou como um pregador. Ele pregou como ele usou os termos de simplicidade de Deus, os termos como está posto ao machado, o termo árvore, o termo
cobras. Não algum professor de seminário como nos eclesiásticos do dia, como um doutor em divindade, doutor fulano de tal. Ele pregou como lenhador lá em algum lugar, falou sobre machados, árvores, serpentes e coisas assim, trigo, celeiros e tudo assim. E seria considerado hoje, suponho, como pregador da caixa de sabão. Creio que ele foi chamado pregador do toco naquela época. Deus em simplicidade e ocultando-se da sabedoria do mundo. Agora, Jesus disse, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e vai revelá-las aos pequeninos. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade, em Cristo. Deus ocultando em simplicidade. Em João, ele foi... Somente pense, Deus em simplicidade, ocultando-se da sabedoria do mundo. Agora vamos encerrar daqui uns minutinhos. Por que não? Veja, paremos só um minuto. Algo pessoal. Pense no dia em que estamos vivendo. Para encerrar isto agora... Pense nos dias que estamos vivendo agora. Deus descendo no lugarzinho velho e humilde onde temos habitado, curando os enfermos e os ricos e os arrogantes e os de alta erudição. Os dias do milagre já passaram. Lembram-se da mensagem que preguei do outro lado deste terreno aqui na manhã em que partia acerca de Davi e Golias? Disseram, como vai enfrentar um mundo instruído lá fora, irmão Branham? Eu disse, não depende de mim como enfrentá-lo. Deus disse, vai, é a sua palavra, Ele a prometeu. Quando aquele anjo que vocês veem naquela fotografia desceu lá no Rio aquele dia, completa 30 anos em junho próximo, ou 33 anos atrás, melhor, e disse como João Batista foi enviado diante de 5.000 pessoas ou mais. A hora chegou quando tua mensagem percorrerá o mundo. Lembram-se das críticas? Eu suponho Roy Slaughter, Sr. Spencer ou qualquer um dos que seja pessoal antigo que estejam aqui, saibam. George Wright, ou alguns deles, vejam. Isso não foi assim? Assim foi. E então, no meio, quando eles rejeitaram e disseram, é só cura mental. E Deus respondeu imediatamente e enviou uma velha gambá muda lá. Foi curada pelo poder de Deus. Lá Woody Banks, quando estávamos sentados lá, e conhece a verdade vindicada, um pequeno vairão, e o Espírito Santo falou no dia anterior, disse que eles iam mostrar sua glória e fazer algo. Ela estava lá encontrando-se lá, o Espírito Santo desceu, e eu me levantei e falei aquele peixe, e ele boiando na água morto, suas guelras entranhas arrancadas pela boca, e ele veio à vida, saiu nadando, Deus ocultando-se em simplicidade. Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Deus pode curar uma gambá, um peixe ou qualquer coisa. Se ele trouxe sua mensagem e o povo não crer nela, Deus pode suscitar uma gambá para crer nela. Aleluia. Deus pode ressuscitar um peixe morto, pode ressuscitar uma gambá morta. Ele pode fazer qualquer coisa que queira. Que repreensão a esta geração. Quando tropeçam nisto e discutem a respeito disto, Deus envia um simples animal. Está vendo? Que repreensão. Que foi isso? Deus em simplicidade. Mostrando que a grande... que coisa. Repreende estes homens desta geração por sua incredulidade. Ora, eles pensam, acham como sempre pensaram, que tem de ser da própria maneira deles. Agora, se é alguma coisa como cura divina, um indivíduo outra noite falou-me acerca disso, este Ayers, que foi tratar acerca de seu filho. Ele disse, bem, agora se isso fosse dono de Deus, teria que vir pela Igreja Católica. Está vendo? Sim, os metodistas pensaram que teria de vir pela igreja deles, e os pentecostais também pensaram que teria de vir pela igreja deles, mas não veio por nenhuma, manifestando-se no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Certamente, sim, somente não o deixe passar por você, mantenha isso sob o seu coração e lembre-se disso. Tem de vir da sua própria maneira, e a não ser que seja assim, não é ele. Veja, é só psicologia ou é do diabo, não é de Deus, porque se fosse de Deus, teria de vir da sua própria maneira, da maneira que eles interpretaram, e assim foi com Jesus.
E Deus enviaram Messias que estavam com tudo interpretado, e porque ele veio de modo diferente, então não era Messias, ele era um Beelzebu, mas Deus era Deus em simplicidade. O precursor tem de ser certo, um homem instruído. Cada ano, quando eles ordenam ministros, enviam como missionários, fazem prosélitos, e cada um pensava, este será aquele precursor. Mas Deus levantou do deserto, onde não havia nada de seminário, e coisas assim. Deus ocultando-se em humildade e simplicidade. Mas, agora, para encerrar, dizemos, mas rejeitar a simples mensagem de Deus, rejeitá-la, a maneira simples de Deus é ser destruído eternamente. Agora é quanto nós falamos e quão simples ela é, as pessoas pensam e tratá-la da maneira como queiram, mas é a separação eterna de Deus. Aqueles que morreram nos dias de Noé e não deram ouvidos à sua mensagem, eles pereceram. E Jesus foi e pregou para eles nos grilhões da escuridão em sua morte antes de ressuscitar. E ele foi ao inferno, pregou aos espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram da longanimidade nos dias de Noé, enquanto uma simples mensagem de Deus por um simples homem estava sendo pregada. Disse, Noé pregou que eu estaria aqui e aqui estou. Isso mesmo. Agora, aqueles que falharam em ouvir a mensagem daquele profeta Moisés no deserto, que ele recebeu de Deus, devidamente vindicada pela coluna de fogo, e foram guiados no deserto, e então tentaram se levantar e formar uma organização por meio disto, e cada um deles, exceto dois, morreram, Josué e Caleb. Os fariseus estavam tão cegos que, dizendo, nossos pais comeram maná, e Jesus disse, todos eles estão mortos. They've seen the glory of God. They walked in the light of God. They walked in the light. Viram a glória de Deus e andaram na luz. Caminharam na luz da coluna de fogo, na presença do seu poder. Caminharam por lugares que o Espírito Santo preparou para eles caminharem. Comeram maná que caiu do céu. Deus proveu e se perderam. Estão todos mortos. Estão em separações eternas de Deus. Todos eles estão mortos. Todo aquele que rejeitou Jesus pereceu. Está vendo o que quero dizer? Rejeitar aquela simplicidade de Deus não é simplesmente você diz, bem, eu me enganei. Não faça assim. Deus não recebe assim. Você perece eternamente. Melhor estarmos pensando acerca de álcool. Agora, tem de ser adequadamente identificado por Deus, então, se é a sua palavra. Estão vendo como aqueles que rejeitaram Moisés, rejeitaram Elias, João, rejeitaram Jesus do dia deles. Deixe-me dizer-lhe uma coisinha, então espero que não esteja magoando demais. Mas outro dia fui chamado a Houston, Texas, para tentar conseguir um perdão, reunindo algumas pessoas para pregar uma mensagem e fazer com que as pessoas ensinassem o perdão para o jovem. Suponho que tenham lido sobre isso no jornal. Era o enteado do Sr. Ayers. Sr. Ayers, aquele que tirou a fotografia do anjo do Senhor que vocês veem bem ali. Um católico romano, e sua esposa era judia. E ele se casou com esta jovem judia e não falava da religião com outras, assim por diante. E Ted Kipman também era sócio dele, tinha o estúdio Douglas. E quando eles chegaram lá, o Sr. Best, Dr. Best da Igreja Batista, usou o punho debaixo do nariz do irmão Bosworth e disse, vou tirar a pele desse velho, e mandou tirar a foto dele lá em Houston, Texas. O Senhor Deus me disse para ir lá, eu estava ali em nome do Senhor. Então, você sabe o debate das coisas que foram mencionadas. Vocês leram, e ali estava, aquela noite, eu estava tentando caminhar. Ora, disseram, são um monte de ignorantes. Não existe essa coisa de cura divina, essas bobagens. Eles não sabem que era Deus em simplicidade. Ora, e o homem nem sequer tem instrução. E ele era polido e achou que ele ia tomar vantagem sobre o irmão Bosworth. Mas quando era concernente à palavra, ele ali estava. Então, simplesmente nos ofendia, dizendo coisas como pensamentos, dizendo como coisas que pessoas decentes não fazem isso, não creem nisso. Disse, quantas pessoas nesta cidade
que frequentam essas grandes e finas igrejas batistas podem provar, por atestado médico, que foram curadas, desde que o irmão Branham orou por vocês. E 300 pessoas foram curadas. Deus estava ocultando-se em simplicidade. Então ele disse, traga o curador aqui, ele disse, eu quero vê-lo hipnotizar alguém. E Ayers lá, ao mesmo tempo, a foto do senhor Branham não é nada mais do que um hipnotizador. Teve uma mulher ali com um papo. No dia seguinte, conversei com ela e ele disse que eu devia ser expulso da cidade. Linhas grandes na primeira página do Crônicas do jornal. E ele não disse uma palavra. Eu estava ali para tratar dos negócios. E aquela noite, quando eu fui até lá, eu disse, eu não sou o curador divino, não sou. Se alguém disser isso, está errado. Não quero ser chamado de curador divino. Se o Dr. Best aqui prega salvação, então ele não gostaria de ser chamado Salvador. Mas ele disse que não é Salvador divino, tampouco sou eu curador divino, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. E assim ele disse, bobagem, vocês. E eu disse, mas se a presença e este dom de Deus, este anjo do Senhor, se isso está em questão, isso pode ser provado. A esta altura veio ela descendo um redemoinho. Disse, não há necessidade de falar agora. Ele já falou por mim e saí. Eu fui a Houston, aquela grande cidade, uma das cidades mais belas que havia no país, em qualquer parte. Quando caminhei lá outro dia, foi uma vergonha olhar para aquela cidade. Ruas estavam sujas, vitrinas das lojas, da avenida principal, e entrei no Hotel Rice, onde estrelas de cinema ficavam. Desci lá no restaurante e o teto está caindo, reboque no chão, imundície e sujeira. E confusão entre pregadores como nunca. Por quê? Rejeitar a luz é caminhar em trevas. Lá se encontram seus filhos no corredor da morte. Certo? Deus desceu quando a simplicidade foi manifestada e rejeitada, então Deus se mostrou em simplicidade. E lá tiraram aquela fotografia que se espalhou pelo mundo. Até os cientistas disseram que é o único ser sobrenatural que já foi fotografado em toda a história. Está pendurado em Washington, capital, no salão de arte religiosa, a simplicidade manifestada. Deus ocultando-se em simplicidade e manifestando-se. Agora, ele se ocultou na morte de Cristo, mas manifestou-se na ressurreição. E assim por diante. Se nós simplesmente podemos ser, não há fim nisso. Recusar dizer que existe uma luz solar e entrar no porão e fechar seus olhos para a luz. E é isso mesmo. Lembre-se, a única maneira de estar errado é primeiro rejeitar o certo. Está certo? E ao recusar abrir seus olhos, você viverá em trevas, sabendo? Se você simplesmente se recusa a olhar, como é que vai enxergar? Observe as coisas simples. São as pequenas coisas que você deixa por fazer, não as grandes que está tentando fazer. Que coisa. Então, deixe-me dizer, em Mateus 11:10, ele disse, se podeis receber isto, este é... Está vendo? Este é aquele que foi enviado diante de mim, foi em simplicidade. Um dia foi-lhe perguntado, disseram-lhe porque dizem os escribas, então, que... Ele disse, o Filho do Homem vai para Jerusalém, e vou ser entregue nas mãos dos pecadores, e eles matarão, e ele vai morrer, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Disse, não contem a ninguém a visão lá. Os discípulos agora, pense nisso, discípulos